O uso da matemática ele é muito importante para compreendermos a nossa realidade de uma forma assim universal, né? Porque a gente usa no cotidiano, dia a dia a gente está aplicando a matemática, seja em cálculos simples, seja numa compra. Então, de repente, você quer calcular a porcentagem de quanto você consome de um determinado alimento, você vai fazer o uso da matemática. É imprescindível que você não venha aplicar. Então, você precisa conhecer determinadas regrinhas básicas que vão te subsidiar, né, te dar um suporte para você ter acesso a essas informações. Então, a matemática, você, de forma alguma, você tem como, como é que eu posso dizer assim, descartar essa ferramenta do seu dia a dia e principalmente no nosso cotidiano. Você viu? Ao contrário do que muitos pensam, a matemática está presente em toda a nossa vida. E como o trabalho agrário também faz parte da nossa vida, é claro que nele a matemática deve estar presente. A matemática, então, ela é alicerce de várias áreas de conhecimento. Não poderia ser diferente com as nossas ciências agrárias. A melhor maneira de ilustrar a importância da matemática em ciências agrárias é falando de dois ramos, que no caso é a topografia e a estatística, que são pré-requisitos de ciências agrárias. É verdade, mas desde que o homem passou a se dedicar à agricultura, ele teve o senso das dimensões, dos tamanhos, das distâncias, e isso já é o pensamento matemático aplicado à cultura da terra. Quando a agricultura alcançou o status de agronomia, de ciência, a matemática passou a ser decisiva na eficácia da atividade agrícola. Um agricultor, mesmo sem ter estudado, avalia seu terreno como um todo matemático, ou seja, tantos metros quadrados, e calcula naturalmente quantos pés de manga podem ser plantados, enquanto as mangueiras crescem, quantos pés de pupunheiras podem ser plantadas para dar palmito, e assim por diante. O agricultor não vive sem calcular. Em outras palavras, se você for trabalhar em um espaço agrícola com uma espécie perene, deve levar em conta a área, o tamanho da copa dessa espécie, o tempo de expectativa do crescimento para aproveitar o espaço com as culturas de ciclo de vida mais curto. Em tudo isso, deverá haver cálculo matemático. Um dos fatores muito importantes num planejamento agrícola é exatamente o número de plantas por hectare. O número de plantas por hectare está relacionado diretamente ao espaçamento entre fileiras e entre plantas, o que chamamos de espaçamento. O espaçamento, ele varia de cultura para cultura, levando em consideração ao porte da cultura, a arquitetura da copa e também a variedade e o cultivar daquela cultura que você está plantando. É de fundamental importância seguir os resultados de pesquisas que já tem aquela espécie de planta, aquela variedade, aquela cultivar que se está semeando. Por exemplo, o mamão, que pode ser plantado no espaçamento de 3 metros por 1,80, ou seja, 3 metros entre fileiras ou linhas e 1,80 entre plantas, que daria um total de 1.851 plantas por hectare, levando-se em consideração que o hectare tem 10 mil metros quadrados. Ainda em relação ao mamão, também pode ser plantado no espaçamento de 4 por 2,5, que aí nesse caso seriam 1.000 plantas por hectare. Vamos a outro exemplo da utilização de cálculos matemáticos na agricultura. Você vai conhecer a calagem. Bom, as pessoas que me antecederam já falaram a respeito da importância da matemática na vida, nas ciências agrárias, e agora nós vamos dar um caso, um exemplo de uma situação bastante específica. Vamos supor que nós queremos quantificar o quanto de corretivo ou o quanto de calcário nós devemos aplicar em uma determinada área para corrigir um problema de acidez do solo. Para resolver essa questão, nós temos essa expressão matemática, né? O que essa expressão matemática nos diz? Que a necessidade de calagem, ou seja, o quanto de calcário eu devo aplicar, né? Isso
na seguinte unidade, em toneladas de calcário por hectare, para cada 10 mil metros quadrados. Para mim estimar isso aí, veja bem, estimativa já é uma função matemática. Eu preciso de conhecer o teor de alumínio existente no solo. Esse teor de alumínio nós vamos buscar na análise do solo, né? No nosso caso aqui, o teor de alumínio no solo é igual a 3 centimol de alumínio por quilo de solo, que multiplica por Y. Y é uma grandeza que depende do teor de argila do solo. Esse Y pode valer 1, 2, 3 ou 4. Vale 1 se tiver de 0 a 15% de argila no solo. Vale 2 se tiver entre 16 e 30. Vale 3 se tiver entre 31 e 60. E vale 4 se tiver mais do que 60. E a nossa análise do solo revelou que o teor de argila é de 65%. 65%, Y é igual a 4. Continuando aqui na expressão matemática, X. X é uma grandeza que depende da cultura, ou seja, se nós queremos plantar citros, se nós queremos plantar banana, se nós queremos plantar milho. Vamos fazer um exemplo para o milho. Para o milho, X é igual a 2. Então, voltando aqui à nossa expressão, né? Alumínio 3, Y4, X2 e cálcio mais magnésio 1. Obedecendo as regras da matemática, nós multiplicamos alumínio, que é 3 por Y4, vai dar 12, 2 menos 1, 1, que vai somar, isso aqui vai dar 13 toneladas por hectare. Então, conhecimentos básicos de matemática é de suma importância para que nós possamos fazer as nossas práticas agrícolas usando quantidades adequadas de corretivo. Vamos dar mais um exemplo, desta vez com uma técnica mais recente, a hidroponia. A hidroponia é uma ciência onde as plantas são cultivadas fora do solo, numa solução aquosa. Ela se baseia no princípio de que todas as plantas, não as plantas atuais, mas os seus ancestrais, se originaram na água. E com a evolução desses ancestrais é que as plantas vieram, a sua grande maioria, sobreviver na terra. Partindo desse princípio, a hidroponia se baseia em colocar uma solução aquosa e as plantas em cima dessa solução aquosa serão capazes de absorver todos os nutrientes necessários para seu crescimento, desenvolvimento e reprodução. A matemática entra na hidroponia no cálculo das concentrações de cada um desses nutrientes essenciais ao desenvolvimento e sobrevivência das plantas. Quando as plantas são cultivadas no solo, que é a agricultura tradicional, os cálculos de aplicação de calcário, de aplicação de adubos, são feitos em concentrações altíssimas. A gente pensa num hectare na aplicação de 2, 3 toneladas de calcários, de 150 quilos de nitrogênio, de 80 a 100 quilos de fósforo e de potássio. Quando a gente está trabalhando com hidroponia, a gente reduz esse volume de solo para poucos litros de uma solução aquosa. Então, esses mesmos nutrientes essenciais serão calculados em concentrações baixíssimas. A gente está falando de sair de toneladas e quilos para gramas, miligramas, microgramas, ppm, ou seja, parte por milhão.
enquanto a gente aplica 2 toneladas de calcário, em média, para 1 hectare de solos da Amazônia, para uma solução de hidroponia, a gente vai calcular com microgramas, miligramas e gramas para poder aplicar o calcário e os adubos. E assim, esses nutrientes estarão em equilíbrio, não tendo nem escassez de nutrientes para as plantas, nem excesso de nutrientes para a planta. A escassez leva a uma baixa produtividade e às vezes até a morte, e o excesso causa a fitotoxicidade, a fitotoxidez e leva a planta à morte. Esse é o princípio da hidroponia e a matemática entra no cálculo desses nutrientes para formar essa solução aquosa, esse meio de cultura, esse meio de cultivo para as espécies vegetais. Vamos repassar o que já aprendemos? A matemática é uma necessidade no campo. Ela nos ajuda a entender das distâncias entre plantas e entre as fileiras. Ela nos ajuda a calcular a área de um terreno. Ela nos ajuda a cavar uma cova de tamanho específico para receber determinada cultura. Ela nos ajuda a conhecer o solo e os nutrientes que ele contém. Ela nos ajuda a calcular as sementes de uma determinada cultura e assim por diante. Poderemos realizar algumas tarefas para fixar nossa aprendizagem. Você vai realizar o seguinte exercício. Calcule a distância entre mudas e entre as fileiras de mudas de uma plantação de manga e uma plantação de mamão, mostrando o porquê da diferença entre esses cálculos e quantos pés poderemos plantar em uma área de 200 metros quadrados. Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula!